Só mais 2, 3 minutinhos então. Bom, pessoal, nós demos aí 3 minutinhos aí para o pessoal entrar. Acho que nós podemos iniciar então, respeitando a todos que entrou no horário também, né? Novamente, agradeço pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa conversa sobre a reforma tributária, tá? A minha equipe fiscal está aqui comigo, então eles estão a postos aí para nos ajudar a tirar dúvidas de vocês, caso tenham. Se caso a gente também não souber responder, a gente vai fazer anotação, vai estudar, vai procurar saber para que a gente possa retornar para vocês, tá? A Mariana está aqui conosco também, a nossa sucesso do cliente, então ela vai estar ajudando nós aí a monitorar aí o chat e eventualmente também não precisa ser só via chat, se vocês quiserem falar, pode pedir a palavra aí que a gente interrompe e tira as dúvidas, tá? Bom, o intuito dessa conversa aqui não é a gente adentrar de forma detalhada em tudo que a reforma vai trazer e vai mudar, né? São quase 500 artigos, é algo bem extenso, né? Mas o intuito aqui é trazer para vocês de forma bem simples e genérica quais serão as mudanças que nós vamos ter, quais os pontos que nós precisamos já pensar, né? Os pontos que a gente precisa já tomar algumas, né? Fazer alguns planos de ações, né? Então, essa é a ideia. Nós estaremos aí com vocês, ajudando vocês nessa transição, acompanhando vocês, tá? Então, nós nos dedicamos nesse primeiro semestre de 2025 para a gente aprender tudo que a lei está trazendo, os 500 artigos aí aproximadamente, e essa segundo semestre é a gente disseminar esse conhecimento para os nossos clientes, né? Nós já tivemos o mês passado duas palestras presenciais aqui no escritório
e a pedido de muitos clientes a gente abriu essa de forma online, né? Então a ideia nesse segundo semestre é deixar orientá-los, deixá-los à parte de todo as mudanças, né, e a sistemática que vai ser, mas também ajudá-los na questão de verificar a parametrização do sistema, né? Para, em alguns casos, a gente já está preparado para algumas mudanças que já vão acontecer em 2026, tá certo? Então é isso. Eu vou começar aqui e vocês vão me interrompendo aí quando tiverem dúvida. Fiquem à vontade através do chat ou pedindo a palavra aí para gente falar mais fácil, ok? Bom, pessoal, a grande mudança então, nós deixaremos de ter PIS, COFINS e IPI e isso vai ser substituído pela CBS, tá? E IS, que eu vou falar um pouco mais para frente. CBS vai ser mais usado, tá? Por isso que está em verdinho aí. O IS é o imposto seletivo, que eu também vou falar um pouco mais à frente. E a Zona Franca de Manaus ainda vai continuar com o IPI, tá? Então, de forma bem genérica, para nós aqui, o que vai mudar vai deixar de existir o PIS, COFINS e IPI e vai passar a ter o CBS, tá? Isso nos impostos federais. Nos impostos estaduais e municipais, quando a gente fala de ICMS e ISS, ele vai unificar e vai ser o IBS, ok? E vai continuar também algumas contribuições estaduais. Então, basicamente, é esses dois verdinhos aí, o CBS e o IBS, que vão substituir o PIS, COFINS e IPI na questão de impostos federais, e ICMS e ISS estadual e municipal. Então, essa é a grande reestruturação aí, ok? O Guilherme está falando que não está aparecendo a Isso. apresentação, não está aparecendo para ninguém? Parecendo normal aqui, foi. Está Para mim, está normal para parecendo todos? normal também. É. Ô, Guilherme, tenta sair e entrar de novo na sala para ver se resolve. Ah, lembrando que a Mari ela está gravando essa apresentação, então depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para você. A gente vai mandar em forma de gravação da palestra e também a apresentação em PowerPoint dos slides, ok? Bom, vou continuando aqui, aí vocês vão me falando aí, tá? Quais são as principais alterações, então, da reforma tributária? Hoje a gente tem inúmeras leis para seguir, para aprender, para usar, para aplicar. A ideia é que a legislação ela seja única, né? Então, hoje nós temos um, um regulamento de ICMS para cada estado, nós temos uma legislação municipal para cada município, né? Nós temos uma legislação para PIS e COFINS, uma legislação para IPI, uma legislação para diversos impostos. E a ideia é que a gente simplifique isso apenas num regulamento, que é a Lei Complementar 214, tá? Então, isso vai simplificar bastante. A gente não vai ter aquele problema com, vou vender fora do estado, vou comprar fora do estado, tem DIFAL, tem ST, tem não sei o quê, tem aquela questão da pobreza lá dentro do DIFAL. É preciso saber as alíquotas dos outros estados. Acabou tudo isso. Não vai existir mais, tá? Então, essa é a principal alteração. E a outra são alíquotas, né? Então, cada estado tem sua alíquota de ICMS, cada município tem sua alíquota de ISS, variando entre 2% e 5%, né? Cada produto tem a sua alíquota de IPI, então a ideia é tornar apenas uma alíquota, tá? Ou no caso do CBS e IBS seriam duas, tá? Mas a ideia é reduzir e muito. Então a simplificação é o ponto forte dessa reforma tributária, ok?
Bom, qual o objetivo também dessa reforma? Além de a renda e o patrimônio serem tributados, agora é o consumo que vai ser tributado e não mais na origem da mercadoria. Então, atualmente, quem paga o imposto e é repartido o imposto é onde se fabrica, onde se vende o produto ou presta o serviço, tá? Na reforma tributária agora, a tributação e a repartição desse imposto, ele vai ser aonde foi consumido o produto, onde foi comprado, onde foi tomado o serviço. Isso vai acabar muito com as guerras fiscais, né? Onde os estados e municípios dão grandes isenções para atrair indústrias, e grandes centros de distribuição. Isso vai acabar porque agora o governador e o prefeito ele vai ter que cuidar bem dos munícipes, né? Para que eles morem ali e eles consumam o produto ou o serviço ali, tá? Então, esse é um grande objetivo da reforma tributária também. Bom, aqui são as alíquotas, tá? Então, nós temos uma alíquota mínima, que vai ser 25,70 e uma máxima 27,30. E a média 26,5. Ainda não está definida qual vai ser a alíquota, tá? Mas adianto para vocês que haverá calibração. O que que significa isso? Que pode ser que em um determinado período a gente tenha uma alíquota, ela seja aumentada ou diminuída, dependendo da arrecadação, tá? Então, essa alíquota do IVA, ela vai ser bem variável, ok? E aqui, das alíquotas, né, que serão definidas, parte vai ser destinada ao CBS, né, que são as contribuições federais, que lá é o IPI, PIS e COFINS, e parte vai ser distribuído para o ICMS e ICS, e ISS, ok? Então, do total da alíquota aqui, ela vai ser dividida em dois pedaços, né? O maior ainda vai ser a parte de estado e município, e a menor para a federação, que vai substituir o PIS, COFINS e IPI, ok? Bom, algumas atividades elas terão redução na alíquota, tá? Por que que vão ter redução na alíquota? Eu vou falar um pouco lá à frente, que agora o imposto ele vai ser apurado de forma não cumulativa. Então, vou adiantar um pouco lá da frente. Quando você vende ou presta o serviço, você vai ter o débito. E quando você compra ou toma um serviço, você vai ter o crédito, né? A diferença entre os dois é o valor que eu vou pagar, ok? Mas nós temos aí algumas atividades que não costumam ter muito crédito. Então, por exemplo, administrador, advogado, biólogo, contador, economista, eles têm, nós, né, me incluo aqui, a gente tem pouca compra, né, a gente não tem muito serviço tomado. A maioria do nosso custo vem de mão de obra, que é CLT. Então, essas atividades geralmente não têm muito crédito. Então, para poder compensar um pouco isso, a lei ela traz que para essas atividades haverá uma redução de 30% daquele IVA lá de 26,5, por exemplo, ok? Bom, aqui são algumas atividades que têm um pouco mais de redução. No caso destas aqui, a redução passa a ser 60%, tá? Então, lá de 26,5% cai para 10,6%, tá? Então, são atividades da área da saúde, área de educação, então, basicamente, também a área da agro, tá? Então, serviços de saúde, educação, dispositivos médicos, medicamentos, atividades desportivas, higiene pessoal e limpeza. Então, aqui são alguns serviços e produtos que terão redução de 60% na alíquota, ok? Aqui trago também mais algumas reduções e até mesmo isenções. Então, por exemplo, a cesta básica, todos os itens que compõem a cesta básica terão alíquota zero. Então, eles não vão ter tributação, ok? Transporte público coletivo também vai ter isenção.
ProUni, redução de 100% da CBS, e crédito presumido para venda de automóvel. Então, por exemplo, essas empresas que elas são os garagistas que a gente fala, né? Geralmente eles adquirem de pessoa física o automóvel, né? E a pessoa física ela não vai levar crédito para o garagista. Então, eles pensando nisso, eles vão fazer uma espécie de uma presunção do crédito, ok? Mais créditos presumidos aqui, adquirente de produtor rural. Então, quando você compra de um produtor rural, geralmente não vai vir com crédito, porque o produtor rural não paga, não vai pagar, né, o IBS e CBS. Então, para que não haja tanto, tanto, tanta perda, né, a pessoa vai poder ter um crédito presumido daquela aquisição que ela tiver. Transportador autônomo de carga, mesma coisa, né? São poucos os créditos que eles têm. Bens móveis usados é a mesma coisa do garagista, né? Que geralmente ele compra de pessoa física e não tem o crédito, tá? E na questão de reciclagem, né? A mesma coisa também. E aqui redução em 100% do IVA, tanto da IBS como do CBS. Dispositivos médicos, acessibilidade, hortas, frutas e ovos, medicamentos, saúde menstrual, inovação, ciência e tecnologia, automóveis para PCD e para reabilitação urbana, 80%, tá? Então, aqui são algumas atividades. Dentro da lei, ela está mais específica, que a gente trouxe de forma bem mais generalista, tá? Mas tem algumas atividades com essas reduções e isenções, ok? Bom, a reforma tributária ela não vai começar já totalmente 100% em 2026. Haverá um período de transição para isso, ok? No que tange a parte estadual e municipal, que é os IBS, tá? Então, como que vai ser? Em 2026, 27 e 28, nós não vamos pagar nada a mais, nós vamos continuar tributando o ICMS, o ISS normalmente. O que vai acontecer é que nesse período aqui, do valor que a gente já paga de ICMS e ISS, 0,1% nós vamos recolher em uma outra guia, tá? Isso não significa que vocês vão pagar mais imposto. Não, nós vamos continuar apurando o ICMS e o ISS, tá? Só que suponha que eu tenho que pagar R$ 100 de ICMS e ISS. 0,1% eu não vou recolher, opa, eu não vou recolher numa guia de ICMS e de ISS, eu vou recolher numa outra guia de IBS, tá? Isso 26, 27 e 28, tá? 2029 é quando começa a alteração do IBS, tá? Só que não de forma 100% também. Então, nós começamos de forma gradativa. Em 2029, 90%, né? 2030, 80%. Só que conforme vai diminuindo o imposto antigo, os impostos antigos, vai aumentando o novo, tá? Então aqui você vai ser 90-10, aqui 80-20, aqui 70-30, 60-40, até que lá em 2033 não haverá mais ICMS e ISS. Vai ter somente o IBS, tá certo? Alguma dúvida? Se tiver, vocês dão um grito aí, por favor. Em relação ao CBS, que são as contribuições federais, tá? PIS, COFINS e ISS. Como é que vai ser essa transição? Ela vai ser um pouco mais antecipada que a IBS, ok? Então, em 2026, mesma coisa, não haverá nenhuma mudança em termos de tributação de imposto, apenas nós vamos ter que da guia que tem de PIS/COFINS e IPI, destinar 0,90. Então, aqui não vai haver aumento nem diminuição de carga tributária. Vai ser pago da mesma forma. É que a gente, do escritório, vai ter que apurar os dois impostos para que a gente destine 0,9%, opa, 0,9% do imposto devido, tá? Em 2026.
Já em 2027 é quando começa já a extinção de PIS, COFINS e IPI, tá? Então, em 2027 não vai mais haver PIS, COFINS e IPI, vai haver direto o CBS. E isso já a partir de 2027 de forma 100%. Não vai ser que nem o IBS, que é de forma gradativa, tá? O CBS, ele vai ser já direto, ok? Bom, o que eu quero trazer agora para vocês aqui, que eu já dei uma pincelada lá na frente, lá no começo, foi a não cumulatividade, tá? Então, o que quer dizer? Quem já é do lucro real já está acostumado com esse termo de não cumulatividade, tá? O que é a não cumulatividade? É onde você compra e você toma serviço, você pode ter o crédito. E quando você vende ou presta o serviço, você tem o débito. E o imposto acontece no cruzamento do que você teve de débito versus o que você teve de crédito. Então, essa é a não cumulatividade. Ou seja, quando eu compro, eu tenho meu crédito e quando eu vendo, eu tenho meu débito. E quem compra de mim pode se creditar do que eu paguei, ok? Então, essa que é a não cumulatividade que eu quero explicar para vocês aí, tá? O Simples Nacional, eu vou falar um pouco mais para frente, ele vai poder continuar nessa mesma metodologia que é de hoje, recolhendo DAS, sem direito a crédito nem a débito, e pode optar em andar com as duas, tá? Mas eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, ok? Bom, aqui um exemplo prático da transição, tá? Então, aqui nós temos aqui em 2026, a gente fez uma simulação de uma empresa lucro presumido, tá? Então, aqui o faturamento dela, 85 mil, considerando um PIS e COFINS de 3,65, então ela recolhe sobre essa venda de 85, 3.102, tá? Como em 2026 não vai haver alteração de nem aumento nem diminuição, nós apenas temos que apurar o IBS e CBS e descontar do valor que você já tem a pagar. De forma que a gente vai recolher 2.252 nas guias antigas e aqui 800 e alguma coisa já nas guias novas. De forma que a gente vai continuar pagando 302 que já pagava agora em 2025, tá? Em 2027, o que vai acontecer? Um faturamento de 85 mil, eu tenho um IBS 0,10, tá? E aí já entra o CBS, tá? Eu coloquei aqui 8,80, que é uma média lá, um IVA médio, tá? Então, só voltar aqui para vocês entenderem de onde eu peguei o 8,80. Daqui, certo? Então, considerando se for 26,5, 8,80 já é o CBS, tá? Então, foi daqui que eu peguei, mas isso é apenas uma simulação, tá? Então, eu vou ter um débito de 7.480, que é 8,8 vezes 85 mil, tá? E eu considerei aqui que eu tive uma compra ou tomei serviço no valor de 42.500. Então, eu tenho meu crédito de 3.740, que é 42.500 vezes 8,80, tá? Então, aqui eu tenho um valor a recolher de 3.825, tá? Então, resumindo, em 25 eu paguei 3.102, em 26 continuo pagando o mesmo, porque não vai ter majoração, e em 27, neste caso aqui, haveria um aumento de carga tributária no valor de 722,50, tá? Lembrando que essa é apenas uma simulação, aqui eu estou considerando o CMV de 50%, então tudo vai depender, né, do que eu vendo, do que eu compro, né? Então, isso vai influenciar bastante, tá bom? Bom, outro assunto aqui que eu quero trazer para vocês, o cálculo por dentro e por fora, tá? Então, o que que a gente usa hoje? É o cálculo por dentro, tá? Então, como funciona hoje? Eu tenho
o preço do meu produto aqui, R$ 100. Considerei 21,65% de imposto, que eu considerei 18% de CM mais os 3,65% de PIS e COFINS, tá? Apenas uma simulação. Então, eu tenho o tributo de 21,65, que é 21% de R$ 100, tá? Se eu pagar esses R$ 21 de imposto, sobra no meu caixa 78,35, tá? Encontrando a alíquota efetiva, então eu pego 78,35 e divido, tá? Eu vou chegar num imposto que eu pago hoje 27,63, tá? Nessa suposição aqui. Isso é o que acontece hoje, tá? Bom, como que vai ser na reforma? Na reforma, eu tenho que mostrar o que é produto e o que é imposto, tá? Então, qual é o meu preço do produto? É R$ 78,35, que é o valor que eu quero que fique no meu caixa, ok? Aqui, levei em consideração um IVA e CBS de 26,5%, ok? Então, meu tributo é 20,76, que é 26,5% sobre R$ 78, ok? No meu caixa, eu vou receber 78,35, tá? Só que o preço de venda não é 78,35, é 78,35 mais os tributos, tá? Hoje, quem já costuma olhar para uma nota que tem IPI já vai identificar como vai ser. Então, hoje, quando uma nota vem com IPI, você verifica que no valor do produto lá está R$ 100, tem um campo do IPI que é 10, o valor total da nota é 110. Então, é assim que vai acontecer com todos os impostos, com o CBS e com o IBS, tá? Então, aqui, a atenção para a composição do preço de venda, tá? Então, aqui vai ser já o primeiro ponto de destaque, onde a gente vai ter que ter atenção junto ao departamento comercial, porque isso vai mudar, tá? Nós vamos ter que mostrar na nota fiscal o que é o produto que você vai receber e o imposto que você está pagando e que está repassando para o cliente, ou seja, ele vai pagar o preço total, tá bom? Então, esse é um ponto de bastante atenção aqui para a mudança, o preço de venda, ok? Na nota vai ter que constar daqui para frente tudo separado, ok? Hoje, infelizmente, os impostos são todos embutidos. Fora o IPI, todos são embutidos. Já dentro do valor do produto já vem PIS, COFINS, já vem ICMS, né? Então você não tem muito como visualizar isso, ok? Bom, agora vamos entrar no Simples Nacional. O que muda para o Simples Nacional? As empresas do Simples Nacional, como eu disse, elas vão poder se manter na regra atual, ou seja, vão continuar recolhendo o DAS, tá? E ali dentro do DAS vão ter os impostos normais, tá? Mas elas não vão dar direito a crédito para o seu cliente, ok? E elas podem recolher o IBS e o CBS por fora, ou seja, elas podem continuar recolhendo DAS e o IBS. E nesse caso, o cliente dela vai poder ter direito a crédito de IBS e CBS, tá? Então, aqui de uma forma mais simples. Então, nós temos aqui o optante do Simples Nacional, hoje já recolhe já todos os impostos por dentro, ele não tem direito a crédito, o Simples Nacional não tem direito a crédito, e ele transfere pouco crédito para o cliente hoje, que é exatamente o que ela recolhe de PIS, de ICMS e de IPI dentro do DAS lá. Então, aquele valor ela pode dar direito, e geralmente é bem pouco, tá? Por fora. Então, como eu falei, você pode continuar recolhendo DAS de forma reduzida, tá? Porque o que acontece? Dentro do DAS, você tem todos esses impostos aqui, dentro do DAS, ok? Se você optar em recolher o IBS e o CBS por fora, você vai continuar recolhendo DAS, só que não vai pagar a parte de COFINS, de PIS e de ICMS, nesse caso, tá?
Só que tem também a parte de ICMS, ISS e IPI também, que nós podemos retirar, tá? Então, dentro do DAS, quem optar em dar direito a crédito para o seu cliente vai continuar recolhendo DAS sem o PIS, sem o COFINS, sem o ICMS e sem o IPI e ISS. Os impostos que estão dentro do IBS e CBS, ok? E recolher esses impostos lá dentro do IBS e CBS. E aí sim você vai poder transferir o crédito para o seu cliente, tá? Então, de forma bem simplista, pessoal, é lógico, cada empresa vai ter o seu detalhe, mas aqui é importantíssimo hoje outro ponto de atenção. Nós analisarmos os nossos clientes, se a gente for Simples Nacional, e entender se os nossos clientes vão necessitar de crédito, porque aí vai ter uma grande mudança, né? Ou se nós não somos do Simples Nacional e estamos comprando de um Simples Nacional, nós temos que ter atenção se o Simples Nacional, que é nosso fornecedor, se ele vai nos dar crédito de imposto, tá? Então, aqui é fundamental a análise do perfil dos nossos clientes e fornecedores, tá? Então, na reforma tributária, a empresa, infelizmente, não vai poder somente olhar para ela, o regime dela. Não. Ela vai ter que entender o cliente dela, se vai precisar de crédito ou não, e ele vai ter que olhar também para o seu fornecedor. Se ele precisa de crédito, ele vai ter que olhar lá no fornecedor, verificar, conversar com o fornecedor se ele vai ter o crédito do que ele está comprando, tá? Então, aqui outro ponto de atenção, setor de compras, né? Vai ter que estar atento a isso, porque muita coisa vai ter que renegociar aqui, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então, tá bom. Vou seguindo aqui, vocês me interrompam aí se vocês tiverem alguma dúvida. Só uma atenção aqui no Simples Nacional, de forma bem simplista, tá? Se é uma empresa Simples Nacional que só vende para consumidor final, e o consumidor final não faz questão nenhuma de ter o crédito, lógico, não faz sentido recolher o IBS e CBS por fora. Então, mantém como está. Vendi para consumidor final, eu posso continuar do jeito que está, não vai ter alteração nenhuma. Agora, se eu sou um simples nacional e eu vendo para uma fábrica, uma indústria, um comércio, onde ele exige que eu dê crédito para ele, neste caso, nós vamos ter que reavaliar e passar a recolher o IBS e CBS por fora, tá? Então, aí sim haverá uma grande mudança, tá? E mais para frente, depois que nós terminarmos essa fase de mostrar para os clientes o que vai mudar, o que não vai, a questão da codificação de notas fiscais, nós vamos um a um analisar cliente por cliente, vamos ter que sentar individualmente com cada um, analisar quais são seus clientes, analisar quais são seus fornecedores, para que a gente tome alguns caminhos, tá? Lógico, isso não vai é, ser necessário agora para começo de 26, mas vai ser necessário para começo de 27. Mas é bom não deixar para a última hora. Então, nós já estamos desenhando que daqui a alguns meses nós iniciaremos a nossa fase de reuniões com vocês para que a gente analise caso a caso, entenda o cenário de vocês, para que a gente consiga orientá-los o que a gente precisa fazer, se vai recolher por fora no Simples Nacional ou não, no caso de quem é presumido e real, quais vão ser as mudanças, né? Para que a gente possa estar junto com vocês e direcioná-los para o melhor caminho, ok? Bom, vou entrar num tema aqui um tanto quanto complexo e também discutível, tá? A nova forma de pagamento.
chama split payment, tá? Como é que vai ser esse split payment? Toda nota fiscal dentro dela vai ter toda a informação de impostos, né? O que é o produto e quais vão ser os impostos. Então, infelizmente, quando a reforma tributária lá em 2033 ela estiver totalmente implantada, vocês não terão mais escolhas de pagar ou não impostos, tá? Por quê? Porque o imposto já vai ser retido pelo banco quando o seu cliente te pagar. Vou explicar como vai acontecer isso de forma mais clara. Então, lá no boleto, ou no próprio Pix, que eles já estão desenvolvendo isso, lá vai aparecer qual vai ser o valor do, do produto ou do serviço, qual vai ser o imposto. Para que nesse momento do recebimento, o banco já saiba separar o que é seu produto e o que é que tem que ser repassado para a Receita e já fazer isso de forma automática, tá? Então, aqui eu acho que vocês vão poder entender melhor. Então, suponha que uma indústria, tá? Ela venda para um distribuidor, o preço do produto é R$ 100 e o IBS, o CBS seja R$ 28. Então, o valor total da nota vai ser 128 e o preço do produto 100, tá? Esse distribuidor ele vai efetuar o pagamento de 128, que é o total da nota. O banco, por sua vez, sabendo o que é imposto e o que é produto, ele já vai separar. Então, ele já vai destinar os 28 lá para o fisco e os 100 vai repassar para a indústria, tá? Então, isso é o split payment, ok? Aqui um pouco mais para frente, então o distribuidor ele vende para o consumidor final a um preço de 200 e o total da nota é 256, levando em consideração que ele tem R$ 56 de imposto. O consumidor, por sua vez, na hora que efetuar o pagamento, tá? O meio de pagamento já vai entender qual é o imposto que tem que ser repassado para o fisco e qual é o valor que tem que ser repassado para o distribuidor. E aí o distribuidor vai fazer a apuração, vai verificar o quanto já foi retido para o fisco, o quanto ele tem de crédito, e se haver um complemento, ele efetua o pagamento do complemento para o fisco, tá? Então, o split payment vai acontecer desta forma, ok? Então, aqui outro ponto de atenção. Nós vamos ter que nos organizar melhor para fluxo de caixa, né? Para quem já leva isso certinho, sem problema algum, né? Já sabe que o imposto é sagrado e está tranquilo. Então, isso já está encaixado lá dentro do fluxo de caixa. Mas quem tem, às vezes, certa dificuldade de pagar o imposto, né? Infelizmente, por algum motivo, ter que escolher, eu vou pagar salário, imposto eu deixo mais para frente, infelizmente não vai ter mais escolhas, né? Então, esse imposto ele já vai ser retido no momento do recebimento, tá? Então, outro ponto de atenção que nós precisamos ter daqui para frente é essa questão do gerenciamento do fluxo de caixa em relação ao pagamento de imposto, ok? Bom, outro item da lei. Alguém já ouviu falar aqui do imposto do pecado, né? É como está sendo falado do imposto seletivo. O que que é esse imposto seletivo? É um imposto adicional, tá? Para produtos que prejudiquem a saúde e o meio ambiente, tá? Por exemplo, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, cigarro, embarcações aeronaves, veículos, bens minerais e os fantasy sports da vida aí. Então, são atividades e produtos que o fisco entende que leva uma, prejudica, né, a saúde e o meio ambiente. Então, além do IBS, CBS, esses produtos
no momento da sua fabricação, também terão o imposto seletivo, que é mais outro imposto, tá? Uma observação aqui, as empresas, as grandes empresas, elas já sabendo disso, já olhando para isso também, para não ter o problema de aumentar, né, a tributação e, consequentemente, o seu preço de venda, elas estão sendo bem planejadas aí no seu planejamento tributário, então elas estão já fazendo algumas mudanças, né? Por exemplo, a Coca-Cola e demais aí. Se vocês perceberem, nas embalagens de refrigerantes, a maioria já está escrito lá menos açúcar, né? Então, se vocês olharem lá na descrição da, da composição, né? Eles já estão mexendo naquilo ali para poder fugir desse imposto seletivo, né? Então, pelo menos a Coca que eu vejo por aí, tirando a Coca Zero, tem outro já que vem menos açúcar. Então, isso já é uma, uma movimentação, né, para que a gente fuja disso aí. Tenho certeza que os McDonald's da vida aí também já estão pensando nisso. Então, provavelmente, os combos da vida aí vão vir com outros nomes, vão vir com outra forma de venda aí para que eles fujam deste imposto seletivo, ok? Bom, ITCMD. Para quem não sabe, o ITCMD é o Imposto sobre Transmissão de Bens, seja enquanto vivo ou falecido, tá? Então, suponha que você tenha um bem que você doe para uma outra pessoa, seja ela parente ou não, filho ou não, tá? Então, sobre essa doação, hoje, existe no estado de São Paulo, esse é um imposto estadual, então, em São Paulo, existe um ITCMD de 4%, tá? Então, toda doação feita para alguém paga-se 4%, ok? Em São Paulo, hoje, existe um limite de isenção, que é 2.500 UFESPs, que hoje dá em torno de R$ 92.000. Então, se eu doar para alguém R$ 92.000, eu não pago ITCMD. Acima disso, eu pago 4%, né? Mas existe aí um projeto de lei e a gente está no meio aí da, do legislador e a gente entende que esse projeto de lei vai ser aprovado e vai começar a valer a partir de 2026. Então, em São Paulo, o projeto de lei é esse aí, tá? Então, haverá faixas, né? Então, não vai ter mais faixa de isenção, tá? E vão ser divididas aí em escalas. Então, até 370 mil, 2%, de 370 a 3 milhões, 4%, de 3 milhões a 10 milhões, 6%, e acima de 10 milhões, 8%, tá? Então, essa é uma grande mudança aí. O intuito do legislador foi tentar favorecer os que têm menos valores e aumentar para quem tem mais valores, tá? Então, em alguns casos aí, muita atenção, porque em um ITCMD aí, que hoje seria 4, pode passar a ser 8%, o dobro, tá? Então, essa é uma grande mudança aí que a reforma está trazendo também. IPTU, tá? É, o, houve a possibilidade agora na reforma tributária de as prefeituras atualizarem a base de cálculo do IPTU por decreto executivo e não mais por alguma lei que tem que transitar na Câmara Municipal, no Legislativo, tá? Então, hoje, a partir de 2026, claro, os prefeitos eles podem, por meio de decreto, atualizar o valor dos imóveis, tá? A base de cálculo, o valor venal. Isso para nós aqui em São Carlos pode ser algo bem ruim, porque em São Carlos o valor venal é bem baixo, né?
A gente tem acompanhado em algumas cidades que às vezes acontece até o inverso, o valor venal ser maior que o valor de mercado, mas em São Carlos nós temos uma particularidade onde o valor venal geralmente é bem menor que o valor de mercado. Então, isso pode trazer uma grande mudança, tá? Para nós aqui de São Carlos, tá bom? IPVA. Antigamente só existia IPVA sobre carros, automóveis, caminhões e motos. Então, a partir de agora vai ter IPVA de avião, jato, jet ski, lanchas e helicópteros. Então, essa é outra alteração. IPVA não teve alteração nenhuma, tá? Em relação a alíquotas, vai continuar IPVA de automóveis, motos, normalmente como cada estado legisla, mas vão ter esses daqui adicionais, ok? Bom, nós já estamos caminhando aqui para o final, tá? O que que a gente quer trazer para vocês de modo prático para 2026? Então, as notas fiscais, haverá uma grande mudança na apresentação e na forma, o layout da nota fiscal, tá? Então, a partir de 2026, mesmo não tendo o IBS e o CBS totalmente, né, nós já vamos ter que mostrar o que nós pagamos de imposto na nota, tá? Então, haverá lá o valor do produto e o valor do IBS e do CBS, mesmo que eles sejam de forma calibrativa lá 0,1, 0,9, mas na nota já tem que aparecer, tá? Adaptação operacional. Então, esse é outro ponto. Vocês vão ter que, daqui em diante, até o final do ano, verificar junto ao software de vocês, principalmente quem emite nota de produto, tá? De serviço não, mas de produto sim. O que que vai mudar, se eles já estão antenados com essas alterações da reforma e o que que eles estão já fazendo da adaptação de códigos, tá? Nós vamos ajudar vocês a passar os novos códigos, tá? Para vocês alterarem lá dentro do cadastro de produto. Mas é importante já verificar se o software de vocês já possui esse campo, tá? Saiu uma nota, uma chama nota técnica, tá? De nota fiscal eletrônica. Começou lá em março desse ano, estão tendo as alterações, teve uma agora no início de setembro, mas os campos eles já estão disponíveis para teste. Então, os softwares eles já têm que estarem já preparado para isso, porque muito em breve a gente já vai começar a entrar em contato com vocês para passar essa codificação e o software tem que estar preparado para isso, tá bom? Outra grande alteração que haverá em 2026. Hoje, quem presta serviço, quem emite nota de prestação de prestador de serviço, emite no próprio site da prefeitura, tá? A partir de 26, o site vai ser nacional, tá? Então, vocês vão entrar e vão usar o portal nacional de emissão de nota para prestadores de serviço. Quando você vai prestar um serviço, o produto continua como está, tá? Então, isso é muito bom, porque vai unificar todos os padrões de notas fiscais. Então, sabe aquele problema que nós temos com vocês de a gente não conseguir capturar os serviços tomados? Isso provavelmente vai resolver, porque vai ser um layout só e o nosso robô aqui vai conseguir capturar todas as notas de tomador de serviço. Então, isso vai ser muito bom tanto para vocês como para nós, tá? Vai ser uma mudança muito boa que já vai acontecer em 2026, ok? Bom, esses são os códigos e os grupos e os campos que vão sofrer alterações, tá? E que nós vamos ter que, juntamente com vocês, orientá-los para que vocês alterem e configurem no sistema de vocês. Só que para isso o sistema tem que estar preparado, tá? Então eu volto naquele assunto de a gente, vocês verificarem com
o desenvolvedor, o software de vocês, se os campos e os grupos novos para a reforma tributária se já estão disponibilizados para que a gente já comece a parametrizar isso. Por quê? Em 2026, em janeiro, 1º de janeiro de 26, quem é do lucro presumido e lucro real, se não tiver com esses códigos ok no cadastro de produto, a nota não vai ser autorizada, não vai conseguir emitir a nota, tá? Simples Nacional só em 2027. Pode começar a alterar já, mas a obrigatoriedade de Simples Nacional é só em 2027. Agora, de novo, quem é lucro real e quem é lucro presumido, se não tiver com esses campos atualizados conforme as notas técnicas, a nota vai ser rejeitada, não vai conseguir emitir nota fiscal. Então, é importantíssimo que a gente faça isso ainda em 2025, para que em janeiro a gente não tenha surpresas e não consiga emitir nota, tá certo? Bom, pessoal, assim, nós trouxemos a reforma tributária de forma bem resumida, tá? Bem de forma generalista, mas é para que vocês tenham uma ideia de como vai funcionar a sistemática de tributação, o que que vai ser substituído, tá? Quais os pontos de atenção que nós precisamos ter daqui para frente. Então, precisamos olhar para o nosso fornecedor, precisamos olhar para os nossos clientes, precisamos chamar nosso departamento comercial e rever todo, né, o cálculo lá, porque nós vamos ter que mostrar o que é produto, o que é imposto, tá? E a questão de compra, né? O setor de compras tem que estar envolvido nisso para entender melhor o que ele hoje não tem de crédito e ele precisa buscar com o seu fornecedor, porque se você bobear com algum crédito, você vai ter um imposto maior, tá? Então, são esses os pontos de atenção que nós precisamos ter daqui para frente, tá? A reforma em si vai começar com, né, com uma certa mudança em 2027, mas como eu falei para vocês, agora em 2025 nós já precisamos nos atentar a esses códigos nas notas fiscais, tá? E em 2026 já pensar no que nós vamos precisar mudar em termos de selecionar melhor o fornecedor, dar uma olhada na formação de preços, tá? Então, essas são as mudanças que nós precisamos estar atentos. Nós do Baquini Contabilidade, nós estaremos junto com vocês agora em 2025. Já estamos, né? Que a gente está passando a instrução para vocês. Mas nós vamos estar mais perto ainda, ajudando vocês nessa codificação dos produtos, tá? E nós já estamos desenvolvendo, está quase pronta já a ferramenta da reforma tributária e planejamento tributário. O que que nós estamos simulando? A ideia é levar para vocês o que está se pagando hoje de imposto e o que vai se pagar com a nova metodologia, tá? Então, essa é a ideia, levar para vocês o hoje e como vai ser no futuro, para que juntos a gente analise se tenha que mudar de regime, a gente mude, se tenha que selecionar melhor os fornecedores, a gente selecione, se a gente tenha que mexer na precificação, que a gente mexa, mas que a gente tenha um certo caminho para seguir, tá? Então, nós estamos desenvolvendo esse produto muito em breve, acho que ainda esse mês, a gente já disponibiliza lá pelo nosso portal do Encontro, quem já acessa já vai ter bastante lá acesso, mas a ideia é que a gente ajude vocês nessa escolha do que fazer lá em 2027, tá? Bom, é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Estou disponível aqui para qualquer dúvida. Se vocês quiserem já falar, trazer alguma situação já, fiquem à vontade. Se não, nossa equipe estaremos aqui de prontidão para tirar as dúvidas. Se caso não ficou muito claro algum assunto e vocês queiram uma reunião individual,
fiquem à vontade, é só ligar para a gente marca uma reunião, vai até vocês, ou vocês vêm até o escritório, a gente conversa, tira as dúvidas. Se a gente não souber de alguma coisa, a gente vai procurar saber e depois traz para vocês. Mas é isso. Estou à disposição e minha equipe também. Mari, eu não consigo ver o chat aqui. Se tiver alguma coisa de pergunta, você me Tá. fala, tá? O pessoal tá agradecendo mesmo. Tá. Se tiver alguém também, se quer perguntar, fiquem à vontade aí também. Eu permaneço aqui para qualquer dúvida que tiver. Deixa eu ver. Fábio, boa tarde, tudo bem? Ô, André, tudo bem e você? Como vai? Tudo jóia. É uma dúvida, no Simples Nacional, Sim. mantendo o DAS que a gente já vem recolhendo, Uhum. existe algum imposto a mais sobre isso? Ou vai Não, pagar a mesma alíquota? se a gente optar em permanecer do jeito que está no Simples Nacional, não É, vai haver nenhum aumento, mas não vamos dar crédito ao nosso cliente, tá? certo, Então, isso é importante a gente analisar. Se porventura algum cliente nosso necessite de crédito, aí nós vamos ter que analisar para recolher o IBS e CBS por fora. E aí, possivelmente, nós tenhamos um aumento de carga tributária, André. E certo. aí nós estamos até vendo caminhos, né, que a gente já estudou aqui, já conversou com um, com o outro, É, de se ter, às vezes, dois Simples Nacional. Um para você atender quem não quer crédito, né? E aí você continua como está, ou e você tem uma Simples Nacional, ou um lucro presumido, ou real, não sei, entendeu? Depende muito do cenário e do perfil, que certo. a gente dê direito a crédito. Então, tem esses caminhos, tá? Mas se a gente não precisar dar crédito ao nosso cliente, permanece como está. Não haverá aumento de carga tributária nenhuma. Ah, entendi. Ah, bacana, seria mais essa dúvida mesmo. Queria agradecer aí toda essa explicação que é muito importante, viu, Fábio? A todos Nós vocês estamos aí. à disposição. Obrigado você pela participação, André. Obrigado, um abraço a todos. Abraço. Mais alguém? Acho que a Sumaya aqui. Sumaya, pode ficar à vontade. Fábio, eu queria perguntar, Sim. referente, eu sou aqui da Triplos, e eu queria só ter uma ideia mais ou menos como que vai funcionar com pagamentos antecipados. Então, por exemplo, o cliente, ou ele paga antecipado a gente, ou a gente faz um pagamento antecipado. Porque agora, nessa situação, o fato gerador vai ser o pagamento. Eu vou ter que Exatamente, tirar uma Sumaya. nota de crédito ou débito, é isso mesmo? Isso, muito boa a sua pergunta, Sumaya. A partir de agora, o que acontecer primeiro, ou o recebimento ou a entrega da mercadoria, tá? O que acontecer primeiro já é o fato gerador para a gente tributar o imposto, tá? Então, o que está se criando aí nas notas técnicas? A gente ter duas notas fiscais, uma para comprovar o recebimento e aí sim acontecer a tributação, tá? E um outro momento a efetiva entrega do bem ou da prestação de serviço, tá? Então vai sim, o projeto é ter duas notas fiscais, uma para comprovar o recebimento e outra para a gente entregar o produto ou o serviço prestado, Ah, mas o imposto vai ser recolhido no momento do recebimento ou do pagamento. Tá? Ah, O que acontecer primeiro? vai ser mais ou menos então como uma entrega futura, né? É uma Isso, ideia parecida. exatamente. Tá, É, entendi. exatamente. Beleza, então, obrigada. Nada. Mais alguém, turma? Bom,
como eu falei, nós estamos disponíveis aqui para qualquer dúvida que tiver eventualmente depois, tá? Vocês podem nos procurar pelos meios de comunicação aí, e-mail, ONVIO, WhatsApp. Toda a equipe fiscal e eu vamos estar de prontidão aqui para poder ajudá-los e orientá-los da melhor forma, tá bom? Agradeço, então, a presença de todos vocês. Foi uma satisfação aí a gente poder compartilhar os nossos conhecimentos. E estamos juntos. Vamos ter que caminhar bastante aí durante 5 anos aí, prevendo alterações, mas temos que estar com uma comunicação bem afiada, tá? Então, nós do Bacini vamos estar preparados para juntos orientá-los na melhor forma de conduzir essa transformação tributária aí, tá bom? Então, obrigado e a gente depois envia para vocês esta apresentação, os slides e também a gravação, se vocês quiserem compartilhar aí com a equipe de vocês, tá bom? Então, boa tarde a todos e até a próxima.